sermão da nossa série 1 Pedro, chamados para brilhar. Nos aprendidos que nós somos chamados para brilhar, mesmo em tempos difíceis. A luz de Cristo em nós precisa ser visível, mesmo quando o mundo tenta apagar. Então, o texto de hoje nos ensina a viver com o Espírito de Cristo. Então, o título hoje que eu quero trabalhar com os irmãos, servindo com o coração de Cristo. A Bíblia, irmãos, ela não promete para nós uma vida fácil, mas ela promete para cada um de nós uma vida cheia de propósito. Então, quando sofremos para fazer o bem, estamos seguindo o mesmo caminho que Jesus trilhou. E o caminho que Jesus trilhou é um caminho estreito, irmãos. É um caminho que conduz à verdadeira glória. Amém? Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do 18 ao 25. Capítulo 2, do 18 ao 25, diz assim: Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo o respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrerem por ter feito bem, o suportam com paciência. Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Irmão, irmã, nem sempre é fácil ser fiel quando somos tratados com justiça. Muito fácil a gente ler o texto, dizer que a gente faz como o texto está dizendo para a gente fazer, mas isso não é algo fácil. Muitas das vezes, quando sofremos, isso parece um castigo. Mesmo quando a gente está fazendo certo, mesmo quando a gente está fazendo tintim por tintim aquilo que devemos fazer, nós somos açoitados, somos perseguidos, muitas das vezes falam mal de nós, mas a Bíblia mostra que Deus vê tudo. E não se esquece daqueles que morram. Em tempos de dor, é ali que o nosso caráter cristão é provado. Porque é muito fácil dizer que somos cristãos quando está tudo bem, quando no nosso emprego as coisas estão acontecendo como a gente quer, não é? Quando as nossas amizades são leais conosco, quando todo mundo na igreja ri para a gente, quando a nossa mãe e o nosso pai não estão tão bem, os nossos irmãos, esposa, marido, etc. Mas quando somos confrontados, qual é a nossa reação? Os primeiros cristãos, irmãos, viviam sob um império opressor, sob um império justo. E aí fica um monte de cristão na internet: nós estamos vivendo ditadura, que é isso, é aquilo. Algumas coisas até concordam. Mas aqueles cristãos
brigavam pelo reino. Muitos eram servos, ou melhor, muitos eram escravos. E sua fé os colocava em situações difíceis. Eles não podiam mudar o sistema, irmãos, mas podiam escolher como eles iam reagir. Pedro escreve, então, para encorajar esses irmãos a viverem como Cristo viveu. Cristo também viveu diante de um sistema de governo opressor. Submissão aqui, irmão, não é covardia, mas é sinal de maturidade espiritual. Sofrer com paciência mostra que confiamos em um Deus justo. A postura aqui que Pedro está dizendo para termos é como uma semente que floresce onde ninguém espera. Já notou por alguns lugares que você vê onde surge uma planta que você pensa assim, como é que surgiu aquela planta naquele local? Às vezes no meio de pedras, numa avenida movimentada, você vê brotar aquela planta, de onde surgiu aquilo? Deus se agrada de quem suporta o mal com o bem. Amém? Deus se agrada de quem suporta o mal com o bem. De quando você é açoitado, de quando falam mal de você, e mesmo quando você tem o poder de revidar, você paga o mal com o bem. Deus se agrada disso. Deus não manda dizer, como as pessoas dizem hoje, sou crente, mas não sou bobo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus é o nosso modelo que devemos seguir. Jesus foi insultado, Jesus foi ferido, Jesus foi humilhado, e ele revidou, irmão? Ele não revidou. Em silêncio, Jesus entregou tudo ao Pai, que julga com justiça. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer resposta humana que poderíamos dar. E o mesmo Cristo que sofreu é o nosso pastor hoje. Ele não apenas nos ensina com as palavras, mas ele nos ensina com a própria vida dele. Cada passo dele nos ensina a viver com fé em meio às pressões. Só olhar para cada atitude de Jesus, cada atitude que ele teve em meio à dificuldade, em meio a confronto. E agora nós que somos ovelhas dele, somos chamados a andar por esse caminho. Então, meu caro irmão, não sei qual é a sua posição política, mas você não veio aqui para andar como o Lula andou. Você não veio aqui andar como o Bolsonaro andou. Você veio aqui para andar como Jesus andou. Tem muita gente enganada nesse mundo. Os políticos passam, as figuras famosas passam, mas o nosso modelo é eterno. O nosso modelo é Jesus Cristo. E para a gente começar a exposição desse texto, o primeiro ponto que você precisa anotar, guardar, diz respeito à submissão no sofrimento injusto. Submissão no sofrimento injusto. No versículo 18, Pedro já começa falando a escravos, irmãos, a pessoas escravizadas, que era o que tinha naquela época, era o contexto da época. Pedro vai dizer: vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo o respeito. Aqui Pedro está falando para escravos que foram convertidos, escravos que pertenciam àquelas igrejas que ele estava escrevendo. A ordem de Pedro aqui é uma ordem clara. Mesmo sob uma autoridade dura, o cristão precisa ser respeitoso. Essa submissão aqui, que Pedro está falando, não depende do caráter do patrão, mas da consciência diante de Deus. O temor do Senhor molda a nossa obediência, mesmo sob uma liderança injusta. E aí Pedro vai dizer: vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito, façam o que ele
dar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. A fé cristã, ela não está condicionada ao tratamento que recebemos, mas ao caráter que revela quem você é. Imagine se chegássemos na igreja e a gente fosse tratar todo mundo como tratam a gente. Algumas pessoas tratam bem, outras pessoas não tratam tão bem assim. Imagine só. Obedecer quando o líder é gentil é fácil. Mas Pedro nos chama a um padrão mais elevado. Deus, irmãos, Ele nos molda, não só o melhor, Ele não nos molda na zona de conforto, melhor dizendo. Ele nos molda no caminho da aprovação. E aí no versículo 19, Pedro vai dizer assim: porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. O sofrimento paciente, motivado, movido pela fé, é visto por Deus como um sacrifício aceitável. Não tente intervir naquilo que Deus está no controle, naquilo que Ele é o controle. Isso aqui não tem a ver com passividade, isso aqui tem a ver com resistência espiritual. Mesmo que você esteja passando por dificuldade, os seus olhos precisam estar voltados para o céu. Eu já li esse texto aqui dezenas de vezes, irmãos, mas nunca tinha feito uma exposição dele. E quando eu li hoje à tarde, ou melhor, mais cedo, eu tive assim uma impressão de que não é isso que o mundo ensina. Não é isso que os valores que o mundo tem ensinado às pessoas está ensinando. O mundo diz, e até as igrejas evangélicas, se você for algumas igrejas, tem até um versículo bíblico que eles usam, né? Que o cristão é cabeça e não é cauda, não é isso que eles falam? Coisas desse tipo, que você nasceu para vencer, que você é vitorioso, que é isso, que é aquilo. Eu fico assim, as pessoas parecem que elas não leem o texto bíblico. E elas ouvem as primeiras coisas que os gurus da atualidade falam, os coaches da atualidade ensinam. Aqui não é sobre passividade. O mundo vai te chamar de passivo. O mundo vai te chamar de bobo. O mundo vai te chamar de otário, desculpa o termo. Mas é quando não reagimos com maldade que demonstramos a beleza da graça. Porque a graça de fato é imerecida. Como é que se explica a graça para uma pessoa que nunca provou a graça? Ela vai te dizer, não, você é um bobo. Como é que você, sofrendo uma injustiça, você não vai revidar? Como é que você, sofrendo injustiça, você vai agir de modo paciente? Você tem que fazer alguma coisa. Irmãos, se a gente analisar esse texto aqui e olharmos para o que aquela igreja estava passando mediante a todo o contexto social, a todo o contexto político, o local que eles conviviam, a natureza da igreja naquela época. Se você dizia que você era cristão, você era perseguido. Não estamos falando de hoje, não é o contexto de hoje. Se hoje você, que é muitas das vezes massacrado, muitas das vezes execrado, você acha que tem que revidar, imagine naquela época. E Pedro escreve isso, movido pelo Espírito Santo, porque até ele mesmo, se ele fosse escrever em sã consciência, ele não escreveria isso. Ele vai dizer assim, esse povo vai me achar maluco, tem que revidar sim. E aí no versículo 20, ele vai dizer assim, ó, claro que não há mérito algum em ser paciente
ele está dizendo aqui que o pecado não é nada, não tem nobreza nenhuma em pecar. O mérito aqui está em sofrer por fazer o bem, não por merecer castigo. Pedro está falando aqui daqueles que fazem o bem e sofrem por causa disso. A paciência cristã, irmãos, ela é marcada por justiça, não por vitimismo. E muitas das vezes a gente se vitimiza assim. Estou passando por aquela prova aí. Isso está acontecendo comigo. Não deveria estar acontecendo. Coloca nas mãos de Deus. Espera em Deus. E aí Pedro segue dizendo: mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Quando a gente suporta o mal por amor ao bem, nos tornamos espelhos de Cristo. Amém? O céu observa, mesmo quando a terra ignora ou despreza. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, quando você sofre por você ter feito bem, e você suporta com paciência, Deus se agrada, sim, de você, irmão. Agora a gente precisa daquela coisinha básica, né? Analisar como é que estão acontecendo as coisas da nossa vida. Será que às vezes não é uma aprovação, é apenas consequência dos nossos atos? Isso, o texto está falando sobre uma coisa. E muitas das vezes você também está passando por consequências dos seus atos e você às vezes entende que é uma aprovação. Mas Pedro aqui está falando daqueles que sofrem por terem feito o bem. E aí, o segundo ponto nos mostra Cristo como modelo supremo de paciência. Às vezes a gente falando de Jó, estudamos Jó, mas o modelo de paciência é Cristo. Precisa ser Cristo. E aí no início do versículo 21, Pedro fala o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Irmãos, Jesus não nos chamou para o conforto. Jesus chamou cada um de nós para a obediência, mesmo em meio à dor. Deus não prometeu para nenhum de nós que ia ser fácil, mas Deus prometeu para cada um de nós que valeria a pena. Amém? Vocês acreditam nisso? Sofrer fazendo bem é seguir o mesmo caminho trilhado por Jesus. Porque se eu venho aqui e falo para vocês e prometo coisas que a Bíblia não promete, nós vamos olhar para a vida de Jesus e vamos dizer assim: Jesus, que é o nosso exemplo, passou por isso tudo. Por que nós não podemos passar pelo menos 5% do que ele passou? Tem muita gente prometendo coisas que a Bíblia não prometeu. Ou melhor, tem muita gente prometendo coisas distorcidas do que a Bíblia promete. E aí Pedro continua no versículo 21, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Cristo, Ele não só morreu por você, Ele não só morreu por mim, Ele não só morreu pela sua igreja, Ele também viveu como nosso modelo e vive como nosso modelo. E quando a gente fala que Jesus é um modelo, a gente precisa ver Jesus, os passos dele, seguidos, marcados por humildade, por entrega, por fé. Esse é o modelo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Humildade, entrega, fé. É isso. Isso que é o modelo. E principalmente, foi fazendo bem. E aí no versículo 22, Pedro vai dizer assim: ele nunca
pecou, nem enganou ninguém. Jesus era puro em suas palavras, em suas intenções, em suas ações. Isso aqui para nós é muito claro, porque nós cremos nele, nós acreditamos nele, estamos aqui por nossa fé nele. Mas, mesmo sendo justo, ele sofreu como se fosse o pior dos culpados. É isso que muita gente não consegue entender o Evangelho. Por isso que muita gente não consegue entender o Evangelho. Porque mesmo Jesus sendo justo, ele sofreu como se fosse um bandido da pior espécie. E nenhum bandido sofreu como Jesus sofreu. E isso revela para nós, irmãos, paciência no sofrimento e não fraqueza. Isso revela para nós a força verdadeira para seguirmos o caminho que é certo. Então nenhum de vocês, nem eu mesmo, posso chegar assim e dizer assim: Senhor, será que está valendo a pena a caminhada? Será que está valendo a pena ser crente? Será que está valendo a pena dizer que sou cristão e viver uma vida dessa de provações, viver uma vida dessa de luta? Jesus é o seu modelo, irmão. Olhe para ele. E diferente de nós, Jesus era perfeito. Diferente de nós, Jesus não merecia castigo. E muitas das vezes nós, pecadores, achamos que precisamos ter uma vida melhor que Jesus. Sendo que ele mesmo diz que ele não prova acima do que podemos suportar. Você acredita nisso? E em versículo 23, Pedro segue dizendo: não revidou quando foi insultado. Olha, irmãos, quando as pessoas nos xingam, nos insultam, dá aquela vontade de dar aquela revidada, né? Dá vontade de falar algumas coisas. Mas o nosso Senhor suportou zombarias, o nosso Senhor suportou o desprezo, sem devolver na mesma moeda. Em silêncio, Jesus ensinou que o controle da língua é sinal de sabedoria. E qual foi a resposta de tanto ódio que Jesus deu, que Jesus recebeu? Amor. Isso aqui é o Evangelho na prática. Isso aqui é o Evangelho na prática. Nós transformamos o Evangelho em grande culto, em grande música, em grande cruzada, mas o Evangelho na prática é o amor, irmão. Não estou dizendo que a cruzada, não estou dizendo que a música, não estou dizendo que o culto não seja importante. São importantes. Mas tudo isso precisa vir acompanhado do amor ao próximo. Tudo isso deve ser acompanhado de serviço ao próximo, mesmo quando o próximo te julga, mesmo quando o próximo fala mal de você, mesmo quando o próximo até mesmo não gosta de você. E aí, continuando no versículo 23, Pedro segue dizendo: nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Cristo confiou a sua dor ao Pai, não na força dos homens, não na força da política, não na força de um congresso ou de qualquer outra coisa. Cristo confiou a sua dor ao Pai. A vingança pertence ao Senhor. E Jesus viveu essa verdade até o fim. Então, quando você segue esse exemplo, você entrega a sua causa ao juiz supremo, que é Deus, e descansa. No momento certo, ele vai julgar todas as coisas. E aí, o terceiro ponto, que também é muito importante, diz respeito à cura que o Senhor nos concede.
somos curados pelo sacrifício do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 24, no início, Pedro segue dizendo: Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz. Cristo não enviou um substituto, meu irmão. Ele assumiu o nosso lugar. Amém? Ele assumiu o nosso lugar. O peso do nosso pecado caiu sobre os ombros do Santo de Deus. A cruz é o altar onde o Cordeiro puro foi oferecido por nós, pelos nossos pecados. E aí Pedro segue dizendo: a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. O sacrifício de Jesus nos chama para uma vida transformada. Morrer para o pecado é romper com a velha natureza, viver para a justiça e andar segundo a vontade de Deus. Por isso que Pedro usa essas palavras a fim de que você morra para o pecado e que você viva para a justiça. E ele segue no versículo 24 para terminar: por suas feridas somos curados. A dor de Jesus gerou a nossa cura espiritual, eterna, profunda. A cruz não foi um fracasso. A cruz foi um remédio do céu para a nossa alma doente, para a nossa alma cansada. A salvação é a maior cura que alguém pode receber. E aí eu fico vendo muitas vezes alguns movimentos cristãos, não sei se eu posso dizer isso é quase uma feitiçaria gospel, movimentos gospel que ficam dizendo assim: não, para acontecer alguma coisa no nosso meio, alguém tem que experimentar câncer, doenças têm que ser curadas, etc. Mas a maior bênção que podemos receber é a salvação das nossas almas. Não há outra bênção maior do que essa. Amém? Se uma pessoa teve uma doença degenerativa, uma doença que provavelmente a mataria e ela foi curada, mas em dado momento ela vai morrer. Todos nós temos início, meio e fim aqui nesse plano. Mas se não crermos em Jesus, não adianta nada. Não adianta nada. E o versículo 25 começa com Pedro dizendo o seguinte: vocês eram como ovelhas desgarradas. Antes de Cristo era isso. Andávamos sem direção, andávamos sem proteção, andávamos sem um propósito de vida, e a imagem aqui de uma ovelha perdida mostra a nossa fragilidade sem Deus. Se formos analisar lá desde o início, o pecado ele nos afasta, mas o amor de Cristo nos buscou. O amor de Cristo nos restaurou. O amor de Cristo trouxe novamente de volta ao nosso Deus. E já vemos que por suas feridas nós fomos o quê? Sarados. E aí Pedro termina o versículo 25 dizendo o seguinte: mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Jesus ele não apenas nos salvou, Jesus não apenas salvou você, ele cuida de você, ou melhor, ele cuida de nós, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. Como pastor, ele nos guia, ele nos alimenta, ele nos protege. Como guardião, ele garante que nenhum de nós nos percamos novamente. Então, esse é o nosso Deus.
Eles que voltaram para o pastor, agora eles estão guardiando a sua mão. E nós não vamos nos perder mais. Para a gente finalizar, temos 3 lições importantes dentro dessa explanação, dessa exposição. A primeira delas é: a gente precisa lembrar todo dia, todo momento, a todo minuto, se você quiser escrever no diário, lembra-se sempre o preço da sua salvação. É graça, pastor. É graça. Mas Jesus carregou seus pecados na cruz. Não os trate como se fosse algo leve. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. A graça é gratuita para nós, mas custou o sangue do Filho de Deus, irmão. Então a gente precisa viver de um modo digno para honrar aquilo que Cristo fez por nós. Fuja do pecado como quem foge de um incêndio, de um fogo, de algo que destrói a nossa alma. Segundo, viva para a justiça com ousadia e alegria. O texto diz que você foi criado para algo. O que é esse algo? Uma nova vida de santidade. A justiça, ela não é um peso, pelo contrário, é uma libertação. Precisamos obedecer a Deus, mesmo que o mundo seja contra isso. O Espírito de Cristo em você é mais forte do que qualquer tentação. Então seja forte, lute. E por fim, confie no cuidado do bom pastor em todo o tempo. Ele não apenas nos salvou, ele cuida das nossas almas. Em tempos de dor, lembra-se que você tem um pastor que nunca abandona as suas ovelhas. Fique perto da voz dele e você nunca vai estar perdido. Mas como é que eu vou ficar perto da voz de Deus? Palavra. Leia a palavra. Tenha esse hábito de fazer devocionais lendo a palavra. E se você se afastou, ele ainda te chama de volta com amor. Que essas palavras fiquem nos nossos corações e que a gente consiga entender o valor, o preço que foi pago pela nossa, ou melhor, pelas nossas vidas. Bem,